realmente... Sabe que gringo às vezes fala um pouco alto, né? Não, então eu vou... Falar alto falar alto não é problema. Só não pode. Falar baixo que é problema. Então Porque tá falar ótimo, alto, o Antônio consegue, ele ajusta e perfeito, sim. né? Agora falar baixo, que é mais daí... difícil, daí acaba dando interferência daí. Mas é isso aí, pessoal. Por mim, não sei o que vocês... Eu fico com as propostas ali então, daí, mas para deixar ele falar um pouco de alguma ideia que tu tenha específica, e daí a gente vai... Eu vou Conseguimos fazer isso nos 45 tudo minutos? Certo? Vamos ver. Com a Sheila? Sim, tá tudo certo. Se ela não dá sinal... Antônio, só pra avisar, pode ser que minha... Deixa tocar. Deixa tocar, ia dar um corte bem legal. Eu tirei do silencioso. Até porque eu me preparei hoje pensando assim, como nós vamos fazer a abertura da lista? Bem-vindo ao podcast A Lista, eu ia dizer, né? Isso não, deixa, não. Pode, fica, é tua função. Cada um no seu quadrado. Legal, gostei. Eu gostei também. Não, deixa se der uma emergência, daí eu vou dizer, eu vou ter que dizer. Tá tudo ok, Antônio? Tudo ok. Vamos lá? Vamos lá. Microfones fechados. Iniciando gravação. Charles, quando quiser. Sejam bem-vindos ao podcast A Lista. O podcast é onde é que nós estamos entrevistando os candidatos aqui em Santa Rosa que nós acreditamos podem fazer diferença aqui em Santa Rosa. Nessa noite, como sempre, está a doutora Nayane presente. Obrigado, boa noite, Charles. Tiago, mais boa noite, muito obrigado. E o nosso convidado de hoje é o Bolinha. Seja bem-vindo. Boa noite, Charles. Boa noite. Bolinha, eu vou pedir para que você se apresente. Aliás, né, eu disse Bolinha por causa que é teu nome de campanha, né? Então eu preciso ficar no nome de campanha até para não confundir as pessoas, né? Sim. Mas se apresente, fale um pouquinho sobre você, o teu currículo, tua formação, um pouquinho da tua experiência para as pessoas que ainda não conhecem o Bolinha, te conhecerem melhor. Boa noite, Nayane. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui. Eu fico feliz em fazer parte desse grupo que vocês estão escolhendo aí para apresentar à comunidade, e eu gostaria de parabenizar primeiramente pela atitude que o Partido do Novo tomou diante de uma eleição, não tendo candidato, e estar hoje, na minha opinião, estar se colocando na eleição talvez mais forte, mais atuante do que se tivesse candidato. Então eu gostaria de parabenizar esse trabalho aí, e eu tenho certeza que será muito importante para a comunidade. Vão estar atentos e vão ouvir aí o que vocês estão trazendo aí. Eu só vou fazer um corte antes de tu se apresentar. O projeto A Lista, na verdade, ele não é do Partido Novo. Ele é de filiados do Partido Novo, né? Então a gente gosta de deixar claro para as pessoas, ele não é um projeto oficial, mas todos nós somos filiados do Novo. E realmente, como a gente também falou no nosso episódio de estreia, né? Surgiu exatamente com a situação de que o Novo não estaria concorrendo, e a primeira colocação que veio dos filiados, né, Bolinha, foi assim: ok, nós não vamos concorrer, mas o que nós vamos fazer agora? E aí sim, a gente logo começou a pensar em várias ideias, e a lista é uma ideia que surgiu aí, como que a gente poderia influenciar positivamente essas eleições. Então eu vou repassar de novo a bola para o Bolinha, para você fazer a tua apresentação. Muito obrigado, mas é isso mesmo. Quem é o Bolinha? João Altamiro Massaia Martins. Eu sou descendente aqui de Santa Rosa, de família de Santa Rosense, né? E fui criado aqui em Santa Rosa, onde a gente participou de muitas ações já quando era criança, era jovem ainda, né? Então a gente tem um conhecimento muito grande aqui da cidade, além de pessoas, um conhecimento também da área total da cidade. Posso dizer para vocês que eu vi a nossa cidade aqui desenvolver e crescer no meu tempo, quando a gente já corria pela cidade e trabalhava. Tinha duas avenidas principais. Hoje nossa cidade assim está
estrondosamente. Verdade. As pessoas dizem bastante que a cidade está desenvolvendo. Eu digo que ela está se modernizando, né? Muito assim. Eu vim então de uma família humilde, sempre buscando cedo trabalhar, desenvolver, buscando cursos. Eu sou formado em eletricidade em geral no Senai, onde fiz um curso, praticamente faculdade de 2 anos. Aí eu sou formado em gestão pública e, apesar de atuar muito na construção civil, daí chegou um momento que eu, entendendo que na política eu vim, vamos dizer assim, eu entendo que a gente veio ao mundo para servir o próximo. E eu entendo que na política a possibilidade de tu atingir mais pessoas, mais a comunidade é muito maior. Então eu decidi ingressar na política e achei, vendo assim essa importância que tem. E aí lá em 2002, então a gente ingressou na política, já em 2004 como candidato, daí tive um mandato de vereador, onde a gente atuou na Secretaria de Obras 2 anos e meio, com várias ações importantes. E depois voltei então e fui presidente da Câmara, e aonde a gente pôde desenvolver também, expor um pouco das nossas ideias, dos nossos, os nossos valores, que eu sempre privo pelos valores do ser humano, os valores de família, os valores da lei divina. E então a gente pôde fazer. Depois disso, então, eu assumi um cargo junto com o Lourdes na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e onde deu mais um aprendizado ainda para a gente poder trazer para Santa Rosa esse aprendizado, né? Porque a gente sabe, mas a gente buscando fora algumas coisas sempre é muito importante, né? Tive uma passagem rápida também em Brasília, então, assim, desenvolvi a minha vida, assim, bastante atuando na parte política. E eu acho muito importante porque tudo gera em torno da política. Eu sempre digo que a política é uma arte de planejar e fazer. E quem souber fazer isso com raízes, com a verdadeira ação e o trabalho da política, eu tenho certeza assim, que a gente constrói uma cidade, um estado e um país melhor ainda. Perfeito. Nayane, ele já falou um pouquinho da motivação dele, né? Mas segue com a tua pergunta, então vai fazendo aí. Então tá, Bolinha. Você realmente me pegou de calça curta agora, porque você já falou um pouco da tua motivação. Mas com essa experiência profissional que você nos trouxe, atualmente você trabalha na tua área, na área de elétrica, de obras. O que você tem, tanto da área privada, quanto da experiência ampla aí que você tem pública, que hoje seria o diferencial para você contribuir junto à Câmara de Vereadores de Santa Rosa na política? Eu na minha vida, a gente sempre trabalhou, né? Eu tenho, minhas mãos aí é puro calo, mas a cada um deles aí eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre entendi que a parte técnica é importantíssima, mas quando você não tem o operacional, quando você não tem o jeito de fazer, ou seja, você conhecer as pessoas, saber as pessoas que vivem ao teu lado é muito importante, né? Então a motivação é para ajudar as pessoas, mas tenho certeza sim que dá para a gente trazer para a Câmara novamente, como eu já tive lá, né? Com o aprendizado que tive após isso, né? E nunca deixando de lado a minha área principal, que é a área da construção civil, né? Onde hoje temos uma empresa de piso polido, piso industrial, né, e piso entretravado. A gente trabalha e tirando o tempo para desenvolver na política. Então eu acho assim que você conseguir trabalhar com o ser humano é de fundamental importância para poder desenvolver um trabalho assim que possa ser não ser só atuante na comunidade, mas atuante e desenvolvendo. E a Câmara de Vereadores te dá hoje assim um rol de ideias, de segmentos assim, que você pode fazer para trazer o bem para a comunidade. Porque, querendo ou não, a política é o que gera todo o contexto de uma sociedade, né? E quando você tem um conhecimento, uma experiência a mais, sempre é muito melhor para você desenvolver. Bolinha, a gente teve uma rápida conversa antes, até para a gente se conhecer um pouquinho mais. E você comentou, ou você contou um pouquinho da tua história, que, eu sou bem sincero, eu me identifiquei em parte dela. Eu, desde pequeno,
eu morava na Alemanha, né? Mas, por exemplo, eu com 8 anos comecei a entregar folhetos para ganhar meu próprio dinheiro. Eu não ganhava mesada dos meus pais, então a gente trabalhava desde pequeno. E eu tenho um grande orgulho disso. Eu comprei meu primeiro computador entregando folhetos. A gente recolhia, na Alemanha tinha no caso as garrafas que tinham casco, né? Tu ganhava dinheiro de volta. Isso. Então a gente recolhia o casco lá para trocar por dinheiro. Então eu fiz, tipo assim, meu primeiro dinheiro desde criança, ainda não era trabalho infantil, porque eu queria, não eram os pais que mandavam, né? Então a gente buscava isso porque a gente queria ter um dinheirinho, né? Para ter realmente as nossas próprias coisas. E você comentou um pouquinho também da tua infância, que você trabalhou desde pequeno. E eu acho bacana a gente falar isso para as pessoas, por causa que nem você disse, você tem um orgulho daquilo que desde pequeno você fez. Conte, por favor, um pouquinho disso que tu comentou antes para nós. A gente veio de uma família muito humilde, né? Nossos familiares. E então, desde cedo a gente já procurou a trabalhar um pouco por obrigação, para ajudar os irmãos mais novos também, né? Mas a gente aprendeu muito com o pai e com a mãe, assim, o respeito pelas pessoas e honestidade. Então a gente nunca deixou isso de lado, e eu acho que isso trouxe a gente aonde está hoje. Então, assim, nós com 7 anos de idade já, eu me lembro que era frio e eu me lembro com orgulho, né? Um chinelinho de dedo, uma calça rasgada, mas sempre muito limpinha. Minha mãe era muito exigente nesse sentido, né? E então a gente trabalhava num programa que tinha, que era o Centro do Bem-Estar do Menor, CBEM, né? Onde trazia assim, vamos dizer assim, era criança praticamente, né? Naquele tempo já era homenzinho com 7 anos, porque tinha que se virar, né? Mas era criança, então a gente tinha ali um regulamento e regramento para cumprir. Inclusive, o dinheiro que a gente fazia durante o dia, a metade ficava no caixa na prefeitura, lá onde tinha as pessoas, os chamados fiscais, que nos acompanhavam, né? E aí a metade ficava lá e a metade a gente levava embora. Aí no final do mês, o que juntavam lá, eles chegavam a entregar para os nossos pais, né? Então, assim, foi uma infância muito trabalhosa, mas uma infância que me deu, assim, o grande aprendizado que eu tenho hoje. Isso com certeza veio da minha infância, né? Aonde eu conheci pessoas, aonde eu conheci o setor público, aonde eu conheci, assim, a nossa cidade. Então, eu fico muito feliz hoje em poder contar. Hoje, infelizmente, esses programas não podem mais. Sim. A lei dos direitos humanos, ela proíbe, mas eu digo a você que o que a gente aprendeu lá, a gente traz hoje, principalmente aí por educação e a vontade de trabalhar, né? A gente traz isso lá de berço mesmo, porque aprendeu quando pequeno. Exatamente. Eu costumo dizer que disciplina eu aprendi ali, querendo ou não. Por exemplo, no meu caso, eram 2 vezes por semana que era obrigatório, então tinha assumido essa entrega de folhetos. Na verdade, meu irmão, que tinha 10 anos, ele já podia fazer, só que eu era o subcontratado do meu irmão. Terceirizado. Eu era terceirizado, então meu irmão pegava uma área maior, mas 2 vezes por semana tinha que cumprir isso. Eu sei que era verão, era chuva, era neve, tinha que cumprir. E a disciplina, às vezes eu não queria ficar em casa, mas daí os pais diziam, não, vocês assumiram, vocês vão fazer. E realmente essa disciplina a gente carrega pro resto da vida, né? Eu sou muito grato também. Eu sou muito grato por esses momentos, assim como em outros momentos na vida também o trabalho dignifica, né? A gente aprende muito com isso, né? Eu vou um pouquinho mais além, porque talvez quem lhe conheça, Bolinha, pensa assim, eles já nasceram na política, por ter uma família, né? E você nos trouxe isso. Então eu vou ainda aprofundar um pouquinho mais, te incomodar um pouquinho mais para você trazer da onde você acabou de comentar. A gente estava já no setor, conheci como criança já o setor público, conheci como? Na verdade, assim, o meu pai e o meu tio, que assim é uma pessoa que a gente tinha muito na política, eles trabalhavam na prefeitura. E a gente é daquele tempo que a prefeitura, hoje é o chamado CCs, né? Mas naquele tempo a prefeitura empregava as pessoas e tinha muitos que faziam campanha, né? Que ajudavam a fazer. E nós aprendemos muito com o meu tio. A gente fazia campanha no tempo que... Aqui hoje a gente pode falar, né? Porque eu nunca tive inimigo político, tive adversário político, né? Mas eu com 10 anos de idade, para vocês terem uma ideia,
nós serrava a placa às 3 horas da madrugada com uma motosserra. Era completamente diferente, né? Hoje eram outras regras. Hoje não pode. É mais harmônico. Já prescreveu, pode falar. Harmônico, né? Era outras regras, né? Mas assim, ó, o meu tio trabalhava nisso, o meu pai nisso, mas eu fui o primeiro da família, como diz o Vicine, que deu a cara a tapa. Eu fui o primeiro da família que foi candidato, né? E orgulhosamente eu digo, porque a gente sempre trabalhava assim, o vereador que a minha família trabalhava, elegia o vereador. Então a gente sempre gostava de fazer, fazia assim com muito êxito, né? Com muito ânimo, vontade de fazer, né? E a gente é assim até hoje, né? Então, o primeiro da família que foi candidato fui eu. E tivemos a felicidade de na primeira eleição já se eleger. E numa época difícil, porque no ano que eu me elegi em 2004, a eleição, nós entrando na eleição com 19 vereadores, e na semana da inscrição de fazer o registro eleitoral, caiu para 10 vereadores de Santa Rosa. E aí eu ainda consegui ficar em quarto, e daí então na outra eleição, daí ele foi para 15, né, vereadores. Então numa eleição difícil a gente se elegeu. Então, na verdade, o primeiro candidato da família fui eu. Que legal. Tiago, eu não sei se tu já quer ir para os outros pontos, senão eu quero apertar mais um pouquinho nessa direção. Não, quero uma apertadinha. Eu vou dar uma apertada nele, mas uma segue, tu já tá com a ideia na cabeça aí. Tá. Bom, antes de a gente mudar de tema, Bolinha, você é cancha velha, tipo assim, comparado com as outras pessoas que estão na lista, eu diria que você é a mais experiente. A pessoa mais experiente. Dentro da área política. Da área política, exatamente. E indo para esse lado aí, teu nome de campanha é Bolinha, mas o teu sobrenome é Martins. E até eu comentei antes, tem muitos Martins na política em Santa Rosa, e eu acho que as pessoas que vão estar nos ouvindo têm a mesma situação que eu. Quem é quem e tudo mais, tanto que eu perguntei pra você, tal pessoa é teu irmão, quem não é, e assim em diante. E aí agora já sabendo, né, você é irmão do Timirinho, que é vereador atual em Santa Rosa, você já foi presidente do PP em Santa Rosa. Hoje, você não está no PP, você está no Republicano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de que você já foi vereador, você é irmão de um vereador que está no segundo mandato, correto? Ou ele está no terceiro? No terceiro. Tá no primeiro ele ficou suplente e daí nos outros 2 ele se elegeu. Então, 2 pra cá. Que estaria uma vez suplente e 2 vezes então eleito. E no caso, fale um pouquinho assim, essa questão assim, porque nós queremos, de certa forma, trazer uma diferença aqui com a lista, apresentar para as pessoas. Sim. E para as pessoas entenderem, Bolinha é Bolinha, Timirinho é Timirinho. E, especialmente, eu acho muito interessante você falar assim, por que você saiu do PP e hoje você está concorrendo por um outro partido. Você pode contar um pouquinho sobre isso para nós? Charles, assim, eu digo que a política, muitas pessoas entendem que a política é um jogo, ou a política enfim, eles dão vários adjetivos para a política, né? Eu sempre levei que a política é uma ação muito séria, né? Uma função muito séria. Por quê? Porque ali que você define tudo. Então, assim, nós sempre trabalhamos a política com muita seriedade. E esse trabalhar com muita seriedade nos deu, assim, sempre um caminho mais, com afinidade na política, mais dentro da política, né? Então, a gente sempre teve uma oportunidade, assim, de fazer mais votos. Porque a gente não entra numa campanha para ver o que vai dar a campanha. Nós entramos numa campanha para realmente ganhar e a gente fazer votos e se eleger, né? Então, isso é muito importante, isso que nos trouxe. E o fato, assim, de eu ter desistido em 2000 e... Deixa eu só perguntar, quando você diz nós, você fala você Bolinha? Não, nossa família. Nossa família okay. Martins. Assim, são 5 famílias Martins que eu conheço em Santa Rosa, né? Então tem a nossa família Martins, né? Que é lá do seu Mar e a avó Ledi, né? Muito carinho pelo pai e a mãe. Eles nos ensinaram a trabalhar muito assim com honestidade e com muita força, né? Dando valor ao que a gente está fazendo, né? Então, o que acontece? Lá em 2010, em 12, quando então a gente botou o Timirinho na campanha, né? Ele ficou suplente. Daí em 2016, então a gente conseguiu eleger ele, né?
trabalhando fortemente, e aí ele continua. Mas eu, com esse tempo que eu trabalhei de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, esse tempo que eu fiquei em Porto Alegre na Ciência e Tecnologia, então foi criando caminhos diferentes, né? Não fora da família, mas enfim, a gente criou amizades diferentes, caminhos diferentes, oportunidades diferentes, né? E isso trouxe assim à tona que a gente pudesse ter 2 irmãos na campanha, né? Claro que foi uma coisa assim que a gente teve que conversar e, enfim, se entender, mas ele vindo hoje do cargo de vereador e sendo secretário lá, tem uma eleição já vindo dos 4 anos. Então eu comecei uma eleição diferente, né? E a saída do partido, assim, ó, eu agradeço o Partido Progressista Santa Rosa por ter me dado a oportunidade de ter sido o presidente de maior votação da Juventude Progressista do Estado, o presidente municipal, delegado municipal, presidente da executiva. 8 anos eu coordenei toda a região aqui em 40 municípios aqui, tanto o Partido Progressista quanto a campanha do Arthur Lawrence e a campanha do Sérgio Turra. Então isso me deu um conhecimento e uma abertura diferente, né, de conhecimento e de pessoas. Então, entendendo assim, e aí eu entendi que o PP não precisava mais de mim. Aí então eu saí do PP e aceitei o convite dos Republicanos, por entender assim um partido hoje que está bem organizado, um partido que tem várias pessoas hoje que são cristãs. Eu cito exemplo, por exemplo, nosso presidente estadual, me fugiu o nome do deputado, o Carlos Gomes, né, é cristão. O governador de São Paulo é cristão, o Tarcísio de Freitas, e são nomes assim que estão muito bem na política, servindo o povo, né? Então é dessa forma que eu pretendo fazer, eu pretendo ser, e o Republicanos aqui me chamou a atenção muito nesse sentido, por estar organizados, e na verdade eu não seria candidato, eu decidi ser candidato por uma reunião que a família fez, eles lá, e entenderam que eu podia ser candidato sem atrapalhar a eleição do Timirinho, e eu disse, não, então eu vou ser candidato, a partir do momento que a gente é candidato, então vamos fazer uma eleição para ter eleição mesmo, né? Então o Republicanos me deu, eu fui para ajudar os Republicanos a trabalhar, pediram, né, insistiram que eu fosse candidato, e me deram essa oportunidade, então, e a gente vai fazer valer a pena, né? Porque eu entendo assim, ó, que temos muito a contribuir para a nossa Câmara Municipal. Eu vejo que a nossa Câmara ainda dá para melhorar bastante. E essa é a pergunta que eu ia entrar, esse é o gancho. Agora, como Estou antecipando, então, aqui, antecipando, Thiago. Tu me deu a deixa ali e eu vou seguir nela. Como cidadão, né? Todos nós temos uma impressão da Câmara de Vereadores. Nós falamos a respeito disso e nós somos até bem contundentes naquilo que nós falamos aqui. Teve palavras pesadas no que o conjunto da Câmara para nós não nos representa, tá? Pelas atitudes muitas vezes. E eu queria perguntar para ti qual a visão que tu tem da Câmara de Vereadores hoje, no que ela pode melhorar e o que a tua pessoa, a tua entrada lá na Câmara de Vereadores, a partir das próximas eleições, pode trazer de contribuição para a Câmara e para a sociedade de Santa Rosa. Thiago, eu sou muito de respeitar as pessoas, respeitar as funções, respeitar assim, os órgãos, né? Mas eu, sinceramente, com a minha experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu vejo que a nossa Câmara de Vereadores hoje está muito aquém, com todo o respeito, né? As pessoas que estão lá. Eu sempre digo assim, ó, cada um faz o que entender que tem que fazer. Eu procuro fazer o meu melhor a cada dia, para mim. Entende? Não quero ser melhor que nem eu, quero ser melhor que eu a cada dia. Então, trabalhando dessa forma, eu entendo que tem muitas coisas assim que dá para a gente melhorar, né? Eu vou citar um exemplo, assim, ó, a questão interior. Eu vejo as pessoas falarem que o interior pede estrada. O interior só com estrada tá bom. Vamos ser sinceros, vocês vê o ponto que chegou o nosso produtor rural, o nosso agricultor, ou o colono, né, que é assim, carinhosamente eu chamo, porque eu fui colono, né? Eu sou da época ainda do colono, né? Então, assim, ó, eu vejo eles dizer que não, se nós tiver estrada tá bom. 13% do nosso orçamento, 13% vem da colônia. E aí o retorno de investimento é 1%, 1,2%. Era o que a gente estava conversando esses dias. Aí o que acontece assim, ó, mas essa conta não tem que fechar.
eles estão sendo, como é que eu vou dizer assim, ó? Roubados? Eu já vou... Eu diria a palavra assim, pelo que eles falam, eles estão sendo assim muito humildes em dizer que fazendo estrada tá bom. Eu não, acho que nós temos que olhar com mais carinho. Nós temos várias ações na cidade aí, o próprio município, né, entidades aí como a Emater, eu acredito que a FenaSol já pode contribuir para isso também, né? Mas eu acho que nós temos que ter assim, e eu vou cobrar isso na Câmara de Vereadores no ano que vem, um olhar diferente para o agricultor, para o colono. As cooperativas também, que querendo ou não, são as que fomentam a agricultura, né? Mas a agricultura de que tamanho? Né? Então, eu vou com certeza puxar esse assunto, eu vou insistir nesse assunto o ano que vem na Câmara de Vereadores também. A agricultura, vamos trazer um foco. É um foco importante, né? Mas assim, ó, principalmente buscar gestão para os pequenos agricultores. Porque eu cito um exemplo os criadores de vaca de leite, por exemplo, que tinha, né, o produtor leiteiro. Em 2012, quando eu era presidente da Câmara, em 2004, não, 2008, em 2008, eu fiz uma caravana com as custas da Câmara de Vereadores. Isso nunca foi feito, mas eu me senti na obrigação de buscar alguma coisa para eles. E aí nós temos uma caravana de 12 pessoas, agricultores que fomentavam então o leiteiro, né? Nós fomos a Selbach lá conhecer uma propriedade de um senhor lá que ele tinha 124 vacas em lactação, com média 29,4 em 24 hectares de terra. Isso é uma coisa praticamente inédita. E aí a nossa produção aqui era 12 e alguma coisa, com meia dúzia de vaca. Então vocês imaginam assim a diferença. E com aquilo lá, hoje nós temos 4 pessoas ainda, que são os maiores produtores da cidade aqui. 4 estiveram lá. E aí, o passar dos anos, em 15 anos, mais de 200 produtores deixaram de produzir o leite. Uma pela lei, e entende, porque eles produziam muito pouco, né? A produção em litros, ela está um pouquinho hoje além. Ou seja, produz a mesma coisa, porque os grandes se fortaleceram. Mas e o que estão fazendo aqueles que viviam do leite hoje? O que estão fazendo? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande e vou levar esse debate para a Câmara de Vereadores, sim. Nosso agricultor. Eu acredito, até bem interessante que nessa questão de 13% vem do PIB de Santa Rosa. Vem do colono, do agricultor, né? E recebe 1% de volta. Vendo esses números, remete exatamente àquilo que a gente sente em relação aos nossos impostos que vão para Brasília e que volta muito pouco, né? E pior, eu acho que o retorno de 1% pro produtor rural é muito menor do que nós ainda recebemos. Né? Eu não lembro, Santa Rosa, acho que recebe de cada R$100 é 37. Posso estar enganado no número, mas eu sei que tinha visto isso. Do governo federal? Não, 16%, 16,5%. 16? Não, mas aí é... É só o fundo? Não, do que, tipo assim, o que vai do dinheiro dos impostos do Rio Grande do Sul, né? Mas eu tinha o número de Santa Rosa. Não chega a 20. Santa Rosa não é R$20 que volta, de cada R$100 não volta R$20. Não, o municipal me fugiu agora, mas se não me engano está em 20% e o estado 24% e o resto é governo federal. Pois é. Então vai muito e retorna muito pouco, né? Eu acho que o produtor rural é a mesma indignação de que só vai para sustentar. E querendo ou não, o produtor vai estar olhando para a cidade e vai pensar a mesma coisa, vai ter a mesma indignação, pensando, nós estamos sustentando a cidade. E uma coisa importante, Charles, nós temos aqui em Santa Rosa o primeiro grão de soja plantado no Brasil. Nós temos aqui em Santa Rosa uma das primeiras trilhadeiras que foram feitas no Brasil, na Implemis lá. E nós temos aqui em Santa Rosa a macroindústria de Santa Rosa, toda ela é fomentada, né, em ferramentas e produtos para a agricultura. Né? Então, na verdade, não seria só os 13%. Né? Então, a história toda de Santa Rosa, ela gira desenvolve em torno aqui da produção, da agricultura. Né? Eu vou voltar
Eu gosto de... Fique bem à vontade. E eu vou concordar e discordar, isso é coisa de advogado, né? Com certeza. Mas eu vou concordar contigo no momento que nós realmente não temos inimigos. Na política, eu acredito que nós temos pessoas com uma ideologia diferente e que o debate ele faz a gente crescer, né? Quando mas nós devemos respeitar os princípios e valores todos os mesmos. Eu acredito, Nayane. Mas eu vou discordar de ti, que eu acho que nós não concorremos com ninguém na iniciativa privada. A iniciativa pública, nós precisamos todo mundo estar brigando lá dentro da Câmara, e é isso que eu quero, que tenha, claro, brigando com todo sentido, né, gente? Mas que tenha esse diálogo, que tenha esse debate, pode ser bem acalorado, porque eu acho que isso vai fazer crescer, a gente sai da zona de conforto, mas eu quero que tenha. Por quê? Porque o objetivo não é o que o Bolinha vai fazer lá dentro. E sim o que a Câmara de Vereadores vai fazer. Vai entregar porque o objetivo não é que o teu projeto seja eleito, é que seja aplicado, que seja então aprovado, é que esse projeto seja ainda melhorado com mais ideias dos demais e que ele realmente traga um benefício para a comunidade. Então, o que eu quero ver lá dentro é as pessoas saindo dessa zona de conforto, dessa inércia que hoje nós temos na Câmara de Vereadores, né? E que com essa qualificação que você fala e todo mundo enxerga, eu não vejo ninguém dizendo, não, a Câmara de Vereadores hoje é qualificada. Não, hoje o que mais incomoda é a falta de qualificação, né, que nós temos, porque não falta recurso. Não falta recurso. Falta bons projetos, falta desenvolver, saber e aplicar gestão, né? Tanto no legislativo quanto no executivo, né? Então, eu quero ver isso, eu quero ver e eu quero provocar isso, que o pessoal pense, não, ali dentro eu tenho mais 14 pessoas para agregar, mas para discordar e para melhorar, que não carimbem projeto, que discutam projeto, que melhore o projeto, independente de onde vem o projeto. De que partido seja. Então, eu ia... Mas o Thiago falou, eu disse, vou esperar, mas eu estava aqui, ó, concentrada para não perder a minha pergunta. Né? O que acontece assim, ó, a Câmara hoje não é muito diferente das outras, tá? Mas o que teria que se mudar na Câmara? No ano que eu fui presidente, nós mudamos, inclusive... A gente aprovou o plano diretor que eu ajudei a formatar e discutir na época, no ano anterior que eu era o coordenador do programa de Equalidade. Nós mudamos a lei orgânica do município, algumas linhas, alguns incisos, né? E nós mudamos também o regimento interno da Câmara de Vereadores. Vou citar um exemplo assim que eu não concordo hoje, por exemplo. O projeto daí tem a comissão que discute. Você discutiu um projeto na comissão do governo, a Câmara Federal, tem 30 pessoas, 40 pessoas discutindo, tá? Que é da comissão, ou mais até. Em Santa Rosa, você discutiu um projeto na comissão, são 2 pessoas, máximo 3 e um suplente, né? O que acontece? Na hora da votação é 15. E aí, pior ainda, o que acontece? Como é que acontece muitos votos aqui na nossa Câmara? O voto não é o voto porque o projeto é ruim. Não, o voto é porque eu sou partido contrário. Então, assim, isso é importante nós chamar a sociedade, entende? Para ter pessoas que não levem só o partido lá para dentro, mas que leve lá o seu conhecimento para discutir o que é melhor para a comunidade naquele projeto. Seus valores. Né? E eu não vejo os seus valores. E eu não vejo acontecer que eu acho importante numa Câmara, o projeto ser discutido numa reunião com todos os vereadores. Isso não acontece. É a comissão que discute, aí ela encaminha o parecer, aí os vereadores têm 15 dias, um prazo normal, se não é de urgência o projeto, né? Uns 15 dias o prazo normal, não vejo ninguém visitar o projeto. E aí, no dia da votação, vão discutir lá. Aprovado por unanimidade. Enquanto uns estão no telefone, né? As indicações é aprovado por unanimidade. Os projetos, geralmente, o meu partido não quer, vai votar contra, né? Mas nem entendeu o que esse projeto vai trazer de bom, né? Ou o que vai trazer de ruim para que todos votem contra, né? Bolinha, eu estive em 2023 praticamente o ano todo dentro da Câmara.
Estive mais presente do que muitos vereadores. Esse ano já mudou um pouquinho, até porque eu estava em pré-campanha, acabei não sendo candidato, então estou mais tranquilo novamente. Mas uma coisa que eu me incomodava muito era que realmente os projetos chegavam e daí tinha o tempo, tinha o primeiro, na primeira apresentação, primeira discussão, numa semana, ninguém falava nada. Na outra semana retornava, ninguém falava nada. E ou era aprovado ou era E aí chegava reprovado. o dia da votação. Mas não tinha... ninguém falava nada. E eu dizia, mas não faz sentido nenhuma pergunta. De onde é que vai vir os seus recursos? Não tem ninguém para oferecer alguma coisa para melhorar. E eu questionei alguns vereadores. E um retorno que eu recebi dos vereadores que eu questionei é de que, não, é tudo conversado na reunião de segunda-feira. E tudo bem, eu acho que até é bom que tenha momentos que se converse fora da Câmara e se vai entendendo as coisas, mas o vereador tem obrigação em também trazer na Câmara, na hora da discussão, até para a população saber. Porque senão, para nós, olhando lá, parece que realmente vem o projeto e só carimba, porque eles não falavam nada. E aí o vereador me diz assim que não, na segunda isso foi tudo conversado e a discussão já houve na segunda-feira. Pode ser houve ou não houve, eu não sei, porque eu estava lá toda segunda-feira e lá não acontecia nada. A comunidade não sabe. Exatamente. Então aqui, novamente, você tem uma certa experiência e eu vou... Aqui mais talvez uma cutucada, até eu peço já antecipadamente um pouquinho de desculpa. Eu fui convidado também pelos Republicanos a concorrer pelos Republicanos. E eu fiz esse questionamento para eles de uma possível autonomia. No caso, o Republicano já está na base do governo, já agora, acho que esse ano todo, né? E foi esse ano que eu tinha recebido o convite. E eu perguntei assim, eu quero saber se... E ali também eu questionei sobre essas perguntas, que não havia discussões, né? E eu perguntei, se eu poderia ter essa liberdade em votar contra, em discutir, em colocar... E as respostas que eu recebi não me convenceram. Aliás, foi um dos motivos que também ficou para mim claro que eu não estaria trocando de partido. Aqui eu não quero de jeito algum fazer uma crítica só aos republicanos. Eu fui convidado por vários partidos e em todos eles eu entendi que eu não deveria estar nos outros partidos, né? O republicanos ainda tive uma conversa até bem interessante, né? Mas eu entendi que eu não teria essa autonomia. Você vai ter essa autonomia para realmente poder levar essa discussão para a Câmara? Te foi dado essa carta branca? Na verdade, assim, a gente não teve muito tempo para conversar, tá? Mas assim, o que acontece? O governo, quando monta o governo, a primeira coisa que eles fazem é buscar os vereadores para ter a base do governo na Câmara, né? E aí o que eu disse antes, aí acaba ficando o quê? Acaba ficando um grupo menor, que é a oposição, nem estuda o projeto, não olha o projeto, não vota, nem se inteira do projeto e vota contra por ser oposição, né? Assim, eu vou sim trabalhar para que nós tenhamos uma Câmara diferente, uma Câmara independente. Com todo respeito, eu hoje não vejo a nossa Câmara independente, porque olhando para a hierarquia, o poder maior do município qual é? Legislativo, o executivo e judiciário, né? Tem vezes lá que o judiciário manda lá na Câmara, né? O executivo. Eu acho que assim, a Câmara tem que ser independente, em primeiro lugar. Então eu acho que o regimento interno assim o foco principal para começar a mudar. Porque, como eu disse, eu sei que os vereadores têm reunião todas as segundas-feiras de manhã, às 7h30 da manhã, com o prefeito. Mas eu não vejo a mesma Câmara ter reunião com todos os vereadores nunca, uma vez por semana. Só os vereadores? Não tem? Porque lá em 2008, o que acontecia? Quando tinha um projeto da Câmara, vinha um projeto, e aí nós achávamos o projeto um pouco... de repente polêmico, né? Ou a gente não
via ainda aonde que vinha o dinheiro, em que rubrica ia sair. Então nós chamávamos, vinha ou o prefeito Vicini, ou vinha então o encarregado da pasta, então do projeto, na Câmara de Vereadores. Eu chamei um monte, umas quantas vezes, tá? O secretário vinha lá da informação, a gente marcava o horário, vinha o próprio prefeito Vicini, muito educadamente, uma pessoa assim fantástica na política de Santa Rosa, né? Mas o prefeito Vicini vinha lá, explicava, bom, e ali às vezes não ia alguns vereadores que eram de oposição, né? Mas geralmente estavam, né? Então esse é o ponto, porque eu entendo uma coisa assim, né? Se eu quero negociar com você, eu vou ter que chamar você para minha casa, no meu habitat. Exato. Entende? Então eu acho que isso vai mudar muito. Eu, se tiver a oportunidade de fazer com que isso aconteça na Câmara, eu vou lutar por isso, né? Mas não depende só de mim. Claro, sim. Até sim, porque sim. É uma pessoa. não depende só de mim, mas certamente sim. Nós temos que voltar a ser a Câmara independente. A Câmara está a serviço da comunidade. O projeto é do prefeito? Ótimo. É bom para a comunidade? Não, vamos aprovar. Entende? A gente está em dúvida. Vamos vir com explicações, vamos buscar explicações. Entende? Porque... É tão simples, porque o vereador, ele é da Câmara, não da prefeitura. Eu ia falar agora. Eu tava agora também Eu tava esperando. esperando pra terminar a frase. Perdão. Ele é esperto, ele pega as frases boas. Mas assim, é o que... agora eu até cheguei a perder, porque ele realmente... Porque parece realmente muitas vezes que a Câmara, ela é da... Submissa. Ela é do Executivo. E isso transparece de longe. Eu lembrei o que eu ia falar. A questão de ser situação, ou de tu estar, no caso, né, ser base de governo, para mim, eu acho que para nós do Novo, é onde deve vir as maiores cobranças. Claro. A maior cobrança não tem que vir da oposição. É de dentro de casa. Até porque o vereador casa. deve fiscalizar, isso é o pilar principal da Câmara de Vereadores, a fiscalização, né? Fiscalização e transparência. Se é para acontecer reunião, ou seja, a Câmara de Vereadores e Grupo de Vereadores não é grupo de trabalho dentro da... Não, e por que os vereadores não se reúnem? Independente de ser oposição. De novo eu trago aquilo que eu falei. O projeto é para a comunidade. Eu quero uma Câmara de Vereadores que trabalhe para Santa Rosa. Provocar audiências públicas, mais audiências públicas. Exatamente. Né? Mas para isso... Charles? Não, Nayane. Deixa eu só colocar uma coisa pode aqui, falar. aproveitando aqui, assim, ó, eu, Bolinha, tá? Em 2004, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, eu tinha entendimento de que era importante eu conhecer o Poder Executivo. Tá? E por isso eu aceitei, então, ser secretário na época, né? E depois ainda me tornei o coordenador do programa de qualidade por 2 anos, que me deu a oportunidade de conhecer todos os setores da prefeitura. Tá? Então, assim, eu quero dizer que eu jamais aceitaria agora ir para uma secretaria. Tá? Eu vou me eleger vereador para ser vereador da comunidade. Né? Então, se eu não me eleger, não aceitarei secretaria. Se eu me eleger, não aceitarei secretaria. Tá? Não faz parte mais do projeto. O projeto é ser vereador da comunidade mesmo. Importante é essa tua colocação, porque com certeza é uma pergunta que as pessoas devem se fazer. Ele na época ele acabou sendo secretário, será que agora, se eleito, ele vai virar de novo secretário? Eu acho muito importante você ter o conhecimento, porque às vezes você discute um projeto, você não sabe de onde vem a rubrica, você não sabe de que secretaria é o valor, às vezes o projeto é de um e aí a rubrica é do outro, então você tem que saber do orçamento, você tem que conhecer o orçamento, você tem que conhecer a lei orgânica do município, você tem que conhecer o plano diretor do município. Senão você não tem como discutir um projeto também. Então eu acho importante sim o vereador, quando se elege, os que não têm o conhecimento, né? E buscar, isso é tão rápido, tão fácil, né? Bolinha, falando em projeto, vamos já para essa parte aí. Se você pudesse apontar um problema urgente de Santa Rosa que você enxerga, que, tipo assim, problemas a gente sabe que sempre existem vários, sempre tem coisa a ser melhorada. Sempre. Pode estar, Santa Rosa está crescendo, Santa Rosa está indo bem, mas sempre tem coisa a ser melhorada. Então eu queria te perguntar assim, nos diga uma questão que você enxerga aqui precisa urgentemente, tipo assim, intervenção, e aqui você tenha uma proposta, uma ideia de que nós podemos melhorar isso aí.
Então eu vou pedir para você se ater em um ponto só, porque com certeza você tem várias propostas e as pessoas depois podem até acompanhar você, né? Mas eu vou pedir para você apontar assim, esse aqui é o calcanhar de Aquiles, a gente tem que mexer aqui. Apesar de todo o investimento, a saúde. Eu acho que assim, nós temos uma saúde assim exemplar, nós temos uma saúde assim moderna, está se buscando muitas coisas, mas tem umas falhas, e aí eu digo a saúde porque às vezes eu preciso aterrar, eu preciso resolver um buraco da rua lá, e aí não puderam vir hoje, vem amanhã, vem no dia e resolve, né? Vamos dizer que de repente cai uma bicicleta, um carro ali, mas ali fica. A saúde, às vezes você chega lá, não deu tempo de atender, você não volta mais, né? Porque foi para o outro lado. Então, assim, eu creio que a UPA hoje é assim um setor que nós temos que buscar uma solução urgente. Apesar de todo o investimento, a nossa UPA hoje deixa muito a desejar. E que é um município que não é do hospital o investimento é municipal, né? Repassado pelo governo federal. Então eu acho que a UPA é um setor assim importantíssimo hoje que a gente tem que mexer. Interessante porque você apontou saúde e apontou algo realmente factível, pontual. Né? Você apontou, né? Então é muito interessante. Porque tem assim, tem investimento, tem coisas boas, tem sim. Eu digo assim, nunca se teve tanta oportunidade de viver. E Santa Rosa é um dos exemplos hoje, pela administração que tem, é um dos exemplos hoje no país, né? Mas isso não quer dizer que não tenha falhas também em algum lugar, né? Então eu acredito sim que a UPA hoje tem que ter um estudo diferente, tem que ter uma análise mais específico para resolver algumas coisas lá. Legal, na época do militarismo, eu ouvia que nada está tão ruim que não possa piorar. Que não possa. Mas eu vou mudar, eu acho que nada está tão bom que não possa melhorar. Por Exato. que não melhorar? Concordo Porque a com você. gente não ser realmente referência. E principalmente eu desejo que nós sejamos referência com uma Câmara de Vereadores referência, independente, na verdade só cumprindo sua função, não é nem pedir demais isso, né? É cumprindo a função. Bolinha, 2008 você foi vereador. O que o Bolinha de 2008, vereador, o Bolinha de 2025, então, vai ser diferente do Bolinha de 2008? Eu já tô dando, né, assim, ó, vai estar lá, né? Eu tô assim, eu sou muito crente, né? Não, vamos estar lá, sim. A maturidade, eu acho que isso é muito importante, né? A experiência com o órgão estadual é muito importante. A experiência com o órgão federal é muito importante, porque eu sempre digo assim, ó, o município que não tiver boas gestões, não adianta o Estado ou Brasília serem bons, né? Se o presidente é bom, o governador é bom, se o município não gerir, não é bom, né? Mas com certeza, como você disse antes, a questão dos impostos, né? Nós temos que buscar emendas parlamentares, que eu sou contra a emenda parlamentar, porque hoje, infelizmente, a emenda parlamentar no Brasil, ela é troca de voto, né? Eu sou bem honesto no que eu falo, no que eu penso, né? E aos meus valores. Mas eu também digo o seguinte, eu não vou conseguir mudar a lei, então eu tenho que buscar o máximo possível para o meu município, entende? Se eu tivesse o poder, oxalá que eu entende, seria diferente. Mas já que existem, então nós não podemos agora, porque, mas eu não gosto disso, então eu não quero. Não, porque ela traz benefício ao município, né? Nós temos vários investimentos, principalmente na saúde, que nós falamos antes, né? Que é de emendas parlamentares. Então nós temos, o que é diferente hoje? Eu tenho acesso aos deputados estaduais, aos federais, né? E que nós temos que buscar recursos. Nós temos que buscar muitas coisas para o município. E lá tem. Gostei muito que você colocou, porque eu penso numa forma muito semelhante. Eu gostaria de mudar as regras do jogo, mas hoje o jogo é assim. Então, a nível municipal, um vereador precisa entender de que ele não vai conseguir alterar essa regra do jogo de que realmente, em vez do dinheiro ir para Brasília e depois a gente tem que trazer ele de volta, o vereador não vai fazer isso. Então sim, eu acredito que se o jogo hoje está assim, nós precisamos jogar ele da forma e sim trazer da mesma emendas forma, eu vou falar sobre recurso de campanha, né? Fundo eleitoral. Eu sou completamente contra, né? Mas me mandaram fundo eleitoral esses dias, um valor que é pequeno, porque no final chega bem pequeno, né? Mas eu agradeci, eu recebi.
Por quê? Porque se eu não receber, o outro vai receber em dobro. E isso, querendo ou não, né, isso pode fazer um diferencial na campanha. Né? Então, assim, ó, eu sou contra. Mas se está à disposição, eu também tenho o direito. Né? Então, eu Tem que mudar a regra lá em cima. Tem que mudar a regra lá em cima, né? Eu sou completamente contra, até porque assim, ó, o dinheiro chegar nos municípios, nos vereadores, aqui no prefeito, chega uma migalha, né? Tem uma candidata que recebeu 60 mil. 60 mil. A Santa Rosa tem uma candidata que recebeu 60 mil, enquanto outros, a gente sabe, recebem 1.000, 2.000, 3.000. O outro recebeu 14. Eu recebi 10%. Eu recebi 6 mil reais. E não tem por que esconder também, até eu prefiro que seja 6 mil reais. Na verdade, eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer, até para esclarecer. As pessoas têm uma compreensão muito errada, né? Precisa ser trazido, mas a gente tem que se preocupar com... Eu vejo como as pessoas gostam de falar sobre assuntos nacionais, de competência nacional, de competência estadual. São 7 bilhões de fundo eleitoral, agora a Bolinha vai fazer campanha rica. Mas que cobrem por exemplo, muito bem hoje o Thiago vindo com o impeachment do Alexandre de Moraes. Cadê Parabéns. Quem não Concordo votou com ainda, você. quem está indeciso? Isso eu quero ver a comunidade cobrando a nível nacional. Porque a gente precisa botar esse ditador na cadeia. Mas a gente tem que se preocupar nesse momento, a eleição mais importante é a municipal. E, inclusive, uma preocupação que nós temos aqui da lista é porque nós temos um grande número de brancos, tivemos um grande número, espero que nessa não tenha isso. Diminua, mas brancos, nulos e abstenções. Então, como fazer... Tu acredita que vai ser menor, Bolinha, nessa eleição? E como você está conversando com o eleitor, alguém que não votou, que não veio? Você já teve esse contato para ele dizer por que não veio? Bastante. Assim, ó, além da minha experiência como político, vereador, secretário no executivo, né? Eu tenho uma boa experiência, um bom aprendizado em questão de organização política, organização de campanha política, tá? Já várias campanhas eu coordenei. E eu vou te dar uma notícia triste, já que você falou. Vai aumentar. As pessoas não querem vai votar. aumentar. Não, a abstenção vai dar ali na casa, em Santa Rosa, ali dos 12 a 13 mil. Mas as pessoas vão lá anular. Mas vai ter votos brancos e nulos, acredito que mais que ano passado, que é outra eleição. E por quê? Estão decepcionados com a política. Eu sei. O problema, assim, ó, o Charles falou uma coisa antes, assim, ó, que as pessoas, não foi a Nayane, gostam de notícia nacional, né? O que acontece assim, ó? Por que a eleição municipal é a melhor? Porque eu estou aqui conversando com vocês. Eu saio ali fora, vocês são eleitores, eu saio ali fora, eu tenho eleitores, eu saio lá, entende? Aonde eu andar na cidade eu tenho eleitores, né? O deputado passa aqui, meia hora durante uma campanha aqui e leva 1.000 votos, né? Ninguém mais vê o deputado. Então, assim, ó, aqui perto que você vê as pessoas. Mas o eleitor, e aí uma falha também dos políticos, né? Mas o eleitor leva muito essa questão assim, olha o que está acontecendo em Brasília, porque isso é uma vergonha política. Eles não valorizam o vizinho dele, não valorizam a pessoa que está perto dele, que pode dar, então, um voto de confiança porque conhece. Eu sempre disse assim, ó, eu acredito nunca tenha perdido o voto na minha vida, né? Porque eu sempre votei em quem eu confiava. Ou, às vezes, mesmo não gostando da pessoa, mas por ser direita, eu votava contra a esquerda. Ponto. Já eu também. Entende? Então, isso já aconteceu. Mas eu sempre votei em quem eu acredito que possa fazer o melhor. Muitas vezes não elegi meu candidato, né? Mas eu fiquei feliz porque eu votei nele conscientemente, né? Então, assim, o que acontece? Aí, agora nós temos isso aqui, ó. Que eu vou dar uma dica, falta 15 dias, meio ruim, né? Mas enfim. Os candidatos estão fazendo campanhas flutuantes. E eu não estou fazendo campanha flutuante. Por isso eu vou estar na Câmara. Dica de coordenador de campanha, ó. Não vou ter mais detalhes. Mas campanhas... não vai dar ouro. E aí tá a resposta do que você perguntou. Porque você sentar e conversar com uma pessoa, a pessoa saber que você tem um conhecimento, entende? É fácil a pessoa entender e mudar de opinião. Não mudar para votar em você, mudar para ter, assim, ó, para ela ter o direito de votar.
Porque você é obrigado a votar dia 6 de outubro? Você é obrigado a votar dia 6 de outubro? Você é obrigado a Thiago? comparecer. Mas votar Não posso votar. Votar não. O voto é Não, secreto. mas você é obrigado a comparecer? Eu já Ou eu penso- pago uma multa, né? Que é irrisória. Eu penso diferente. Eu penso que se tem uma das coisas da lei eleitoral, a lei brasileira, que criou uma igualdade social, foi o voto. Porque tu tem o direito de votar, você tem o direito de votar, eu tenho o direito de votar. Se eu votar errado, o problema é meu. Né? Então eu não sou obrigado a votar. Nós temos que entender, nós temos que ter o entendimento que nós temos o poder do voto. Exatamente. Porque Responsabilidade nossa. o voto lá do Alexandre Moraes que você falou, vale mais que o teu? Ele vale um só. O cargo dele vale, mas o voto vale um só, né? O teu voto vale um, o meu vale um. Então, essa é a única igualdade que eu vejo no Brasil. Então, as pessoas têm que entender que nós temos o direito, o poder. E quando nós souber exercer isso, nós eleitores, aí nós vamos começar a mudar a realidade da política brasileira. Principalmente lá em cima, né? No município já é mais Esse é o mais meu fácil. objetivo pessoal com a lista. É trazer autorresponsabilidade para as pessoas. Porque não é só uma Exatamente. Câmara de Vereadores ruim. Não, nós tivemos quantos Charles acompanhando em 2023? E eu falo pela Nayane, que falhou. Eu sempre estava afastada, eu era indignada do sofá, né? Eu digo isso. Eu era uma indignada que estava lá sentada, dizendo, olha só quem está na Câmara, olha só que baixaria, olha só. Mas o que eu fiz para mudar? Então, eu quero trazer isso para as pessoas. Se eu conseguir, talvez não nessa, mas na próxima, porque eu vou estar acompanhando a Câmara de Vereadores, cobrando a Câmara de Vereadores, independente de quem estiver lá. Eu vou ser uma pedrinha no sapato de muita gente lá dentro. Por quê? Não por pessoal contra alguém, não é isso. É porque eu quero o melhor para Santa Rosa. Meus filhos são aqui, meus filhos estão sendo criados aqui. Então, mas se eu conseguir que as pessoas entendam que elas têm que votar não porque é obrigado pela lei, mas porque é um poder que nós temos. É o poder que ela tem. E uma porque... chance. Eu chego a me arrepiar porque eu vejo isso assim como um grande valor. E eu quero olhar no olho do voto meu Bolsonaro candidato. cada um é o mesmo. Eu quero olhar no olho do candidato, ter ouvido as propostas, então olhem as propostas dos candidatos e dizer, viu, tu falou que ia fazer isso e agora? Então, é essa cobrança que eu quero fazer. E que não só eu, mas que Thiago, Charles, Nayanes façam e todo mundo faça. Tu sabe que assim, você falou uma coisa bem importante agora e por isso que eu elogiei antes o trabalho de vocês. O que agora vocês estão conseguindo fazer? Vocês estão desviando o foco de cobrar do político e vocês estão levando a informação para o eleitor. Entende? E é isso que a gente quer fazer. Vocês estão colocando para eles assim, ó, nas mãos, ou vamos dizer na cabeça deles, uma ferramenta importantíssima, entende? Vocês estão mostrando para eles o que os candidatos chegaram aqui e falaram. Aí veio o Bolinha aqui, falou um monte de coisa, chegou na Câmara, fez errado tudo. Vocês vão botar no ar o que ele falou aqui, a comunidade vai entender, vai lá cobrar ele lá. Porque assim, ó, um dos pilares do vereador é fiscalizar, né? O outro é atender as pessoas. E eu vou dizer para vocês assim, ó, a maior, vamos dizer assim, a decepção que eu trago do conhecimento da política é que as pessoas são muito carentes. O eleitor é muito carente de informação e de atenção. E vocês estão levando isso para eles. Eles estão tendo a oportunidade agora, como eles têm a oportunidade de votar, eles estão tendo a oportunidade de conhecer melhor os candidatos. Porque a gente fala 30 segundos na TV, a gente diz o número, o nome e o prefeito e acabou. Exatamente. Mantém Itaquari e o Bolinha e deu. Entende? Então vocês estão dando essa oportunidade e eu faço um pedido, já que isso vai ser replicado, vai ser divulgado, né? Que o eleitor faça isso, escute, olhe, procure ver os podcasts, olhe em todos e aí escolha seu candidato. E aí diga, não, e desse eu vou cobrar. Sabe, Olinha, uma coisa que a gente, nas nossas conversas sobre a lista, é exatamente isso. Nós não estamos fazendo propaganda para os 15 que estão na lista. Eu não estou fazendo propaganda para o Bolinha, para todos os outros que estão lá. Mas a gente está dizendo para as pessoas, olhem, e vocês decidem
né? Ok, a gente fez um filtro, a gente tentou, a gente criou os nossos critérios, e a gente sabe que ninguém é 100% alinhado, a gente sabe que tem uma diferença, mas são as pessoas que a gente realmente acredita que podem fazer diferença, né? E isso não quer dizer também que outra pessoa lá pode ser uma surpresa e fazer diferença. Claro. Ninguém tem razão de tudo, né? Mas vocês estão fazendo um grande trabalho. E isso a gente também colocou, que até porque são muitas pessoas e o nosso tempo é limitado, a gente não consegue. Exato. Tem alguns que a gente olhou e achamos que talvez não era tão alinhado. Ou né? não era a hora. Ou não era a hora também, né? Mas não quer dizer que talvez a pessoa iria nos surpreender e tudo bem. Pelo menos especialmente que a gente dizia, né? Quando eu então não iria mais concorrer, as pessoas perguntavam em quem que eu devo votar. Então minha ideia sempre foi assim, eu apresentar nomes, você escolhe. Não sou eu que vou dizer vote em tal pessoa, mas você olha nessas pessoas que acreditam que aqui tem pessoas boas. A gente tá chegando pro final, Bolinha. Pro final do nosso podcast. O tempo passa rápido, né? Tem muita informação. Voa. Espero que você tenha curtido essa conversa aí. Nós gostamos muito. E eu posso aqui dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que a nossa escolha pelo teu nome de estar na lista, e eu digo isso abertamente, que tipo assim, você não era uma escolha minha inicial, tá? Mas mais uma vez eu quero reafirmar que tipo, essa conversa aqui também novamente está reafirmando de que eu estou muito satisfeito em colocar você na lista e você ser uma das pessoas que a gente possa dizer para as pessoas, olhem para o Bolinha. Eu acredito que muitas pessoas, assim como no início você não era uma opção minha de estar na lista, porque as pessoas não te conhecem. E eu quero dizer para as pessoas, olhem para o Bolinha, conheçam ele mais, porque até eu tinha uma pergunta que eu queria ter largado lá no início e eu vou largar agora. Eu vou largar ela agora para você dizer. O Bolinha não é o Timirinho. O que você me diz? E o Timirinho não é a Bolinha. Isso aí? Você não é Timirinho. Porque eu acho muito. Porque eu acredito que quem não te conhece é muito fácil confundir. Tá? Eu acho que é natural. Inclusive os números próximos, né? Ah, é? E aliás, assim, desculpa, Charles, eu vou te falar que, assim, ó, eu, na primeira vez que eu fui o candidato, né? Então, eu defini o 470. Por uma escolha minha e várias razões, né? E tu sabe que, assim, ó, agora, então, eu sou 10, né? Porque antes era o outro número, né? E agora eu sou 10. E as primeiras pessoas que entraram na minha coordenação de campanha, não, Bolinha, o número é teu. Tu fez uma escolha, tu se elegeu bem com o número teu, o final, né? Então ficou um número parecido. Tá. O meu é o 10. É o 10.470. Você vai ter que reafirmar isso bastante, né? Estamos reafirmando bastante, né? O 10.470, né? Bolinha. Então até o número ficou parecido, né? Mas em função disso, né? Esse número, Perfeito. na verdade, eu que escolhi. Perfeito. Daí depois passamos para ele. A gente quer dar um momento para você. Desculpa, né? Não, eu ia falar só por que a gente frisa isso. Porque as informações, as desinformações saem muito rápido para a sociedade, para a comunidade, e a comunidade gosta de guardar, às vezes, a desinformação. Então, quando a gente bate e dizer o Bolinha não é o Timirinho, é para que seja realmente, sabemos que ninguém é igual, que sangue não é água, mas que também ele não é predominante. Eu sou muito diferente do meu irmão, você é muito diferente do meu irmão. Família, mas é família. Mas a gente e podemos ser criados da mesma forma e ter valores e princípios diferentes. Isso. Então, para que fique claro, e não é uma questão de ofender ou nada, não é Claro, um desagrado. claro, A Nayane pode Até ser porque eu jamais desagradar. faria isso, né? Porque é família, né? Exatamente. Não é essa situação, mas que as pessoas saibam que a tua política é diferente da política do Timirinho. É ou não é? Essa é a pergunta. É isso Não, aí. com certeza é, né? Ele tem caminhos diferentes, eu tenho caminhos diferentes, né? Eu tenho aprendizados diferentes, né? Eu sou formado em gestão pública, eu fiz já porque eu amo a política, eu gosto de fazer a política, né? Eu voltei à política por um propósito de Deus e eu estou muito feliz por isso, né? E eu estou muito feliz porque eu não precisei nem ir conversar com a família. Eles mesmos conversaram e decidiram, né? Eu só coloquei em oração e isso tudo se resolveu, né? Perfeito. E não tem encrenca nenhuma entre a família, não tem nada, né? E então a gente está, assim,
e ele na campanha dele, eu na minha. O que eu digo assim, ó, nós temos 115 candidatos, né? Hoje ainda, porque é 119 e 4 saíram. A gente tem 115, nós temos 59 mil votos para buscar. Vai dar 45 a 46 mil votantes, né? Desses aí, eu tenho que fazer 1.000 votos. Ponto. Eu não preciso tirar dele, não preciso tirar de mim, né? Entende? Até porque assim, ó, eu falei antes, a campanha flutuante não vai dar bom resultado. Eu estou fazendo a minha diferente, né? Entende? E eu queria colocar umas coisinhas assim, ó, rapidamente, Charles, e que me chamou a atenção. Até hoje dentro de uma casa, né? Bolinha, desculpa. Bolinha. Bolinha, eu fiquei pensando e até eu te chamei aqui para te perguntar. Minha semana estiver entregando material aqui e disseram que se vocês dois se eleger, só pode assumir o mais velho. Aí, semana passada, eu escutei, o ano passado, eu troquei o meu nome, eu fiz uma homenagem para minha mãe, por tudo que ela foi para nós e foi sempre o esteio da família, né? E a minha mãe era Ledi Massaia Martins. Meu nome era João Altamiro Martins Primo. Porque quando nós chegamos, o pai foi no cartório, aquele tempo que levava 2, 3 juntos, né? Para fazer o registro lá. Botou o nome e deu igual de um primo meu. Daí depois disso eu tive que mudar e acrescentar o primo, né? Então agora, eu mudei o nome ano passado. Né? Eu botei então João Altamiro Massaia Martins, né? Mas vocês acreditam que saiu até uma fofoca que eu tirei o Martins do nome agora? Na verdade, eu tirei o primo porque não necessita mais, né? Não é mais predomina mais. Uhum. Exato. Né? Então é João Altamiro Massaia Martins para quem está escutando, tá? O Bolinha. Perfeito. Agora as pessoas ouvindo. Bolinha, nós queremos dar um momento para você dar uma mensagem final para as pessoas que vão estar assistindo esse podcast, que você possa realmente olhar para essa câmera aqui, tá? E você diga umas palavras finais que você fique bem à vontade. Realmente é o teu momento agora e no final não esquece de pedir o teu voto. Vou pedir o voto. Fique bem à vontade. Eu fiz uns vídeos já e não pedi o voto. Depois eu me lembrei. Mas, gente, eu quero agradecer muito esse espaço aqui e principalmente eu quero reafirmar, agradecer vocês por estar fazendo esse trabalho. Tá? Eu acho assim maravilhoso e isso aqui eu acredito que seja o primeiro degrau da escada que vocês vão seguir e oxalá que um dia eu possa estar ajudando vocês nesse sentido. Né? Mas eu quero dizer assim à comunidade, aos nossos eleitores, que pensam bem na hora que vão votar. Que escolham os candidatos que vocês entendem que vão trazer o melhor para vocês. Ou pelo menos que vão estar interessados em buscar as melhorias para a comunidade. Não vamos pensar egoístamente, mas vamos pensar na nossa comunidade. Vamos pensar no bem que um político pode trazer por ele ter esse poder de estar lá. Mas esse poder de estar lá só ganha esse poder quando ele tem os votos. E o voto é de você, eleitor, que dia 6 de outubro... vai lá votar, não vai obrigado a votar. Vai lá pensando que você está tendo o poder de eleger o prefeito da tua cidade. E que seja Monteiro Taquari. Vai lá votar, sabendo que você vai eleger o teu vereador. E depois disso, ó, não fale mal do vereador quando ele estiver errado. Vai até ele e cobra dele. Você tem que cobrar dele porque ele foi na sua casa, entrou na sua casa, pediu o seu voto, falou para você o que ia fazer. Né? Se precisar, pede para ele gravar um áudiozinho então e você guarda no seu telefone para você depois ir lá cobrar. A política começa, a mudança não é pelo político, é pelo eleitor. Porque todos que estão lá em cima, em Brasília, todos que estão em Porto Alegre, lá no estado, todos que estão aqui, nós eleitores que colocamos lá. Então por isso eu peço assim, ó, que a gente tenha o discernimento, que tenha a sabedoria de na hora de votar, escolher aqueles que vocês confiam, que foram lá e vocês, não que convenceram vocês a votar, mas que convenceram as palavras que eles falaram, se conseguiram passar para vocês uma segurança de honestidade, de carinho, porque nós precisamos muito de pessoas que sejam preocupadas com o ser humano, com as pessoas. E eu sou preocupado com o ser humano. O meu slogan da campanha é Deus, família e experiência, a serviço da comunidade. No começo eu não falei, eu sou pai de 3 filhos, que eu amo muito,
E a segunda coisa que eu amo na minha vida é fazer política. Para você, eleitor. Não esqueça, dia 6 de outubro, me coloca à disposição para merecer o teu voto. Se você não tiver compromisso com ninguém, gostaria de merecer o voto de vocês, aqui também do estúdio, tá? Bolinha é 10.470. É 10.470. Muito obrigado pelo espaço, fiquei assim, ó, lisonjeado por ter sido escolhido, né? E oxalá que esse trabalho continue aqui para ajudar mais ainda os nossos eleitores, a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Bolinha. Muito obrigado. Bolinha, obrigado. Foi agregador. Muito obrigado. Tá bem, fico muito feliz. Para vocês aí que estão assistindo o podcast até o fim aqui, eu vou pedir para vocês, clique no sininho para ver as notificações, que nenhuma vez eu pedi, mas acompanha que já temos várias entrevistas lá no canal e também sigam o Instagram. Até mais! Até mais.